Nessa aula, eu vou te ensinar como criar chuva otimizada e realista dentro do Blender. A boa notícia é que esse procedimento é muito rápido e simples. Então, vem comigo! Essa aula está sendo patrocinada pelo meu treinamento Dominando o Blender, Aprenda de Vez. Nele, ensino de forma definitiva as principais técnicas do universo 3D. Dessa forma, você estará pronto para criar seus próprios projetos e animações de forma profissional o mais rápido possível. O link com todas as informações está aí na descrição, ou se preferir, é só escanear o QR Code que está aparecendo agora na tela. Se seu desejo é dominar o Blender de vez, esse é o melhor caminho. Fala, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula aqui do canal, Wellington Coloni falando. Para os exemplos, para ganharmos tempo, estarei utilizando esse arquivo, tá? Com uma câmera já posicionada em um plano aqui no centro e com uma imagem HDRI já atribuída na cena. Tá? Que aqui eu já configurei, já coloquei os parâmetros aqui para ficar com uma cena interessante. Ó. Se você ainda não sabe como configurar uma imagem HDRI para ter as influências da iluminação, das sombras e reflexos, agora na tela eu estou disponibilizando o card de um vídeo onde eu ensino isso passo a passo, beleza? Depois que acabar essa aula, vai lá e assista que eu tenho certeza que vai ser muito útil para você. Para a gente começar então a criar a nossa chuva, eu vou voltar aqui para o modo Solid, tá? Para a gente começar então a trabalhar. Esse plano que eu criei no centro aqui do grid, ele é um plano comum, tá? Só um simples plano, inclusive aqui se a gente deletar, pressionar o comando Shift A, Mesh Plane, é um plano simples. Bacana, a primeira configuração que eu gostaria de fazer com vocês é a questão da posição e do tamanho dele, tá? Para isso eu vou apertar a tecla Tab para a gente acessar o Edit Mode. Aqui dentro eu vou apertar a tecla G para o comando Grab. Dessa forma a gente pode mover o nosso plano livremente e em seguida eu vou apertar a tecla Z. Dessa forma a gente limita então a transformação no eixo Z. Eu vou subir com ele um pouco aqui. Bacana, vou clicar com o esquerdo para confirmar. Em seguida, eu vou apertar a tecla S para a gente dimensionar. Eu vou deixar ele um pouco maior, não muita coisa. Um pouco assim eu acho que já está adequado. Em seguida, eu vou apertar a tecla S mais uma vez e a tecla Y. Assim a gente limita a transformação nesse sentido. Eu vou deixar ele um pouco mais largo assim, que para a gente fazer a nossa chuva, esse tamanho que eu acredito que esteja bom. Eu vou apertar a tecla 0 para a gente acessar a vista da câmera. Perceba que o plano está praticamente do tamanho da câmera. Talvez a gente possa dimensionar um pouquinho mais com a tecla S e a tecla X, para a gente ter esse tamanho aqui, ele passando um pouquinho para fora só da câmera. Eu acho que assim já está bacana. Aqui já está ótimo. Eu vou apertar a tecla Tab para a gente sair do Edit Mode. E aqui perceba que a nossa origem ficou no centro do grid, porque a gente fez as transformações de posição dentro do Edit Mode. Aqui, se a gente apertasse a tecla R, por exemplo, perceba que as transformações ocorrem a partir dessa bolinha laranja que é a origem. Para a gente reposicionar a nossa origem para o centro do plano, com ele selecionado, eu vou clicar com o direito do mouse. Na seção Set Origin, eu vou escolher a opção Origin to Geometry. E agora a gente vai criar a nossa gota, que será usada para fazermos a nossa chuva. Tá? Eu vou apertar a tecla 1 para a gente visualizar a vista frontal. Eu vou pressionar agora o comando Shift A e aqui na seção Mesh eu vou criar esse objeto, Equisphere, tá? Com o clique esquerdo do mouse. Aqui a gente pode apertar a tecla Tab para acessarmos o Edit Mode dele. Com o modo de seleção de vértices ativo, o Vertex Select, eu vou selecionar esse vértice aqui da parte superior do nosso objeto. Bacana, só esse aqui. E vou ativar a ferramenta Move aqui na toolbar. Se a gente levar no eixo Z, no caso seria essa setinha azul, perceba que a gente vai mover só esse vértice em questão. Tá? Eu quero que os demais vértices aqui ao redor acompanhem esse vértice. Para isso, tá? Eu vou ativar o botãozinho do Proportional Editing e vou mudar o perfil. Aqui por padrão ele vem com Smooth, eu vou deixar ele como Sharp, tá? Para a gente ter uma curva bem acentuada. E se agora a gente levar no eixo Z, perceba aqui o que está acontecendo, os demais estão acompanhando. Se gerarmos o scroll do mouse, a gente pode reduzir ou aumentar a área de influência. Se a gente deixar ele bem pequenininho, a gente limita a área de influência, a gente gira o scroll para o outro sentido, a gente aumenta. Eu vou clicar com o direito só para a gente conseguir visualizar melhor, que aqui a gente cancela o comando, né? Vou apertar a tecla 1 para visualizarmos a vista frontal. E agora sim eu vou levar no eixo Z,
que aqui a gente consegue ter um controle maior. Vou aumentar um pouco o grau de influência. Aqui, para ficar melhor ainda para a gente visualizar, vou clicar com o direito e tirar um pouco o zoom. Está meio próximo demais aqui, está atrapalhando a gente. Agora sim eu vou levar. Só para a gente criar uma gotinha simples aqui, ó. Acho que assim já está interessante. Aqui, inclusive, a gente pode apertar a tecla A para selecionar tudo. Voltar para a vista frontal com a tecla 1. Vou apertar a tecla S, a tecla Z, ó, só para a gente limitar um pouco mais a transformação. Acho que assim está interessante. Clicar com o esquerdo para confirmar. A gente pode desativar a influência do Proportional Editing para ele não nos atrapalhar. E vou sair do Edit Mode com a tecla Tab. Bacana que ele está bem facetado, não tem problema. A gente pode, com ele selecionado, clicar com o direito e escolher a opção Shade Smooth. Dessa forma a gente suaviza. Eu não vou me preocupar com a densidade. Aqui a gente pode perceber que está bem marcado as quinas. Poderíamos simplesmente adicionar o Subdivision Surface para ele ficar bem lisinho. Olha só, ele ficaria mais lisinho, mas eu não vou fazer isso, porque a gente vai ativar a opção Motion Blur, que seria o desfoque de movimento. Tá? Então eu não vou me preocupar, dessa forma aqui vai atender muito bem. Bacana? Eu vou apertar a tecla 1 para a gente voltar para a vista frontal. Acessar o Edit Mode com a tecla Tab. Com todo o nosso objeto selecionado, eu vou levar ele um pouco aqui para o lado e vou apertar a tecla S para a gente dimensionar. Ó. Vou deixar ele posicionado mais ou menos aqui, ó. Já está ótimo, vou apertar a tecla Tab para sair do Edit Mode. Nossa origem ficou lá no centro, né, porque a gente fez as transformações dentro do Edit Mode. Para a gente voltar com ela no centro do nosso objeto, é só clicar com o direito na seção Set Origin, Origin to Geometry. Bacana que ela já voltou para o centro. Inclusive, para ficar mais organizado o nosso arquivo, podemos renomear aqui no Outliner como gota. Bacana, eu vou clicar no espaço vazio para a gente anular a seleção e agora de fato a gente vai criar a nossa chuva. Tá? Para isso eu vou selecionar o nosso plano. Agora eu vou acessar a abinha Particle Properties e vou criar um novo sistema de partículas, clicando nesse botão com o ícone de adição. Aqui, se a gente der o play, podemos perceber que vai começar a chover já. Ó. Olha só que legal. Só que a gente não quer usar esse formato. A gente quer usar o formato de gota que acabamos de criar. Tá? Então, para isso, eu vou voltar a agulha para o 0, aqui na timeline. Aqui dentro, a gente pode acessar a abinha Render, vou clicar com o esquerdo aqui nessa setinha para a gente abrir as configurações. Aqui em Render S, eu vou mudar de Halo para Object. Bacana? E um pouco mais abaixo aqui na seção Object, eu vou escolher qual objeto que eu quero que seja distribuído, que a gente vai utilizar. Vou clicar aqui no conta-gotas e em cima da nossa gotinha. Bacana? Se a gente der o play agora, podemos perceber então que já vai começar a chover. Ó. Olha só que interessante. Eu vou clicar no espaço vazio aqui para você ver. Olha só que legal. Vou apertar a tecla 0 para a gente visualizar a vista da câmera. E aqui a gente já pode ver então que nossa chuvinha está acontecendo de forma bem interessante já. Para aumentarmos a densidade dela, a densidade que aqui está bem baixa, né? Tem poucas partículas interagindo, eu vou subir aqui dentro do menuzinho do Particle Properties. Aqui em Number está com 1000, eu vou deixar aqui talvez com 10.000, apertar a tecla Enter para confirmar e vou dar o Play. Lembre-se de quando você fizer alguma alteração aqui, volte a agulha para o 0, tá? E deixa renderizar até o final. Ó. A agulha vai correr até o final, deixa ela renderizar. Olha só como é que já ficou bacana. Já está bem interessante a nossa chuvinha. Para a gente ter ela até o final da timeline, se você quiser, é claro, né? Basta a gente vir aqui, ó, o start está no 1 mesmo e o final está no 200. Deixar aqui com 250. Bacana, agora ela vai processar até o 250. Eu vou voltar a agulha no 0 e dar o play, ó. Dessa forma a gente pode ver então que ela vai chegar até o 250. E se você ainda não é um inscrito aqui no canal, se esse é o primeiro vídeo que você está assistindo, já aproveite, se inscreva, porque aqui toda semana eu trago conteúdo gratuito de Blender, de qualidade para te ajudar, beleza? Tem várias aulas legais aí pela frente, então para você não perder, se inscreva agora. Aí uma outra configuração que eu gostaria de fazer com vocês, que é bem bacana para a gente trabalhar aqui quando a gente quer resultados de chuva, eu vou girar o screw aqui dentro, ó. Seria aqui na seção Render mesmo, o Scale Randomness, que eu vou dar o play aqui só para você ver o que acontece. Eu vou deixar nesse ponto aqui na timeline. Se a gente mexer nesse valor aqui, ó, perceba que a gente vai deixar mais de forma aleatória a proporção das gotas. Ó. Dessa forma, 0 fica todas as gotas com a mesma proporção de escala. Se a gente aumenta para o máximo, ó,
cada uma vai ficar com uma medida. Eu vou apertar a tecla 0 aqui para a gente visualizar. Perceba que cada uma agora ficou com uma medida. Para a gente ter um resultado mais interessante na chuva, trabalhar com essa opção é uma boa escolha. Aqui, inclusive, a gente pode mexer na escala. Eu estou achando que as gotas estão muito grandes. Você pode reduzir aqui, deixá-las menores, ou aumentar. Eu estou achando que está muito pequenininho, você pode trabalhar. Aqui eu vou deixar o valor padrão mesmo por hora. Então aqui das configurações seriam essas. Um material interessante para a gente fazer a nossa chuva, eu vou sair da vista da câmera, deixando o clique do screw pressionado. Vou selecionar a nossa gota, acessar a abinha Material Properties. Eu vou criar um novo material para ela. Aqui a gente pode inclusive mudar aqui em Surface do Principal BSDF para o Glass Shader. Cadê? Glass BSDF. A gente pode deixar a rugosidade dele no 0. Aqui, inclusive, para ficar mais fácil, para ficar melhor para você visualizar, eu vou mudar para o modo Rendered. Perceba que a gente tem uma gota aqui já com material praticamente de vidro, né? Só que a gota seria bem lisinha. E aí fica mais parecido com água. Aqui já está ótimo, já está bem interessante. Se a gente der o play, podemos ver que já foram atualizadas as demais gotas aqui por meio da distribuição de partículas, e aqui já está ótimo. Bacana? Então agora eu vou apertar a tecla 0 para a gente voltar para a vista da câmera. E uma outra opção que fica muito interessante para a gente trabalhar aqui seria o Motion Blur. Vou acessar a abinha Render Properties, e aqui a gente pode inclusive atribuir a opção de Ambient Occlusion, para a gente ter influências de sombras mais interessantes, o Bloom, que vai dar essa expansão aqui na luminosidade da cena, e o Screen Space Refraction. Essa opção aqui é indispensável para trabalhar com a chuva, senão a gente teria esse resultado meio artificial, a não ser que você queira fazer uma cena mais cartoonizada, etc. Sem o Motion Blur fica interessante. Mas se, por exemplo, você ativar essa opção, o Motion Blur, aqui eu estou utilizando a Eevee, isso vale tanto para a Eevee quanto para o Cycles, essas configurações de Motion Blur, só que tem um detalhe muito importante. Aqui a gente ativou o Motion Blur, mas não aconteceu nada na viewport. Por quê? Porque precisamos renderizar para ver a influência. Tá? Mas lembre-se, volte a agulha para o 0, para não ter problema com o efeito, e dê o play. Vou deixá-la mais ou menos nesse ponto e vou renderizar uma imagem. Tá? Para isso eu vou vir aqui no menu Render, Render Image. E aqui a gente já pode ver então que temos a nossa chuvinha bem interessante com Motion Blur. Eu particularmente prefiro o Motion Blur do Cycles, mas aí você faça testes. Esse valor aqui, eu vou fechar essa janelinha, esse valor aqui de Shutter, você pode controlar a intensidade do desfoque. Se a gente deixasse mais baixo aqui, por exemplo, 0.18, vou renderizar aqui mais uma vez, Render Image. Podemos ver então que o Motion Blur fica mais suave. E se aumentarmos, vou aumentar para o máximo aqui para ficar bem exagerado e vou renderizar para a gente ver como é que vai ficar. Então a gente pode ver que dá para controlar esse valor, mas lembre-se de voltar a agulha para o 0. Ali inclusive eu não voltei, mas pode ser que dê problema. Eu já tive problemas de alterar um valor e renderizar e não ser atualizado na hora do render final. Para renderizar de fato a animação, depois que você fizer todas as configurações de quantidade, o Motion Blur, etc., eu recomendo que você dê o play e espere a agulha chegar até no final da timeline. Tá? Aqui vai demorar um pouquinho, já aproveita e também já deixa o seu like enquanto está renderizando a pré-visualização aqui. Dê seu like, me ajuda demais, beleza? Aqui eu vou voltar a agulha para o 0, agora sim a gente pode configurar para renderizar. Para renderizarmos uma animação, precisamos acessar aqui a abinha Output Properties. Aqui a gente configura então a resolução. Aqui eu vou deixar a resolução padrão mesmo. Aqui na seção Output devemos escolher o diretório. Não se esqueça de escolher o diretório, senão ela vai ser renderizada em um local que você não vai encontrar aí. Beleza? Vou deixar aqui na minha área de trabalho. E aqui a gente pode colocar o nome. Vou deixar como Render Animation Chuva. Vou aceitar. Aqui, para já sair no formato de vídeo, você pode mudar em File Format de PNG para FFmpeg Video ou AVI. Eu geralmente trabalho com FFmpeg Video, que eu gosto bastante. Tá aqui na seção Encode, não precisa trabalhar mais nada. Nessa seção Frame Range, a gente pode escolher o frame inicial e o final. Aqui, como a gente viu, a nossa chuva começa a aparecer na câmera mais ou menos aqui, ó, no quadro 40. Então você deixa aqui no Frame Start com 40. E aí você escolhe o final. Eu vou deixar aqui com 250 mesmo a título de exemplo. Aí, para renderizar de fato a animação, eu recomendo você deixar no modo Solid, que vai renderizar mais rápido.
E para a gente renderizar de fato então a nossa animação, basta acessarmos o menu Render, Render Animation. Dessa forma que já vai renderizar a nossa animação. Vai demorar um pouquinho, aí vai depender também do seu hardware, mas aí eu recomendo que você faça testes aí com o Cycles, com a Eevee e explore todos os recursos aí, beleza? Se você deseja ir além dessa aula gratuita aqui do YouTube, conheça já o meu treinamento completo, Dominando o Blender, Aprenda de Vez. Nele você aprenderá de forma definitiva tudo sobre o 3D o mais rápido possível, desde modelagem, aplicação de materiais e texturas, mapeamento, iluminação, render, animação e muito mais. Esse é um dos cursos mais completos que você vai encontrar no Brasil. Sério, se seu desejo é dominar o Blender de vez, esse é o melhor caminho. Então clique no link que está aí na descrição ou escaneie o QR Code que está aparecendo agora na tela.